Olá, sou Marilda Rezende, professora de arte. Por favor, dê o like e se inscreva no canal. Vamos ao PET 2 do 8º ano do Fundamental de Artes da semana 1. O tema é Materialidades. A arte contemporânea é um movimento artístico da atualidade, representado por uma série de expressões individualizadas. Ele surgiu logo depois da arte moderna, que foi a primeira ruptura expressiva com as regras formais propagadas pelos acadêmicos. Os dois movimentos compõem ciclos distintos da história da arte. O movimento impressionista. Esse movimento revolucionou a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Os impressionistas buscavam observar os diversos efeitos da luz solar sobre os objetos ao longo do dia, para registrar na tela as variações provocadas nas cores da natureza. São características do impressionismo: registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos, figuras em contornos nítidos, sombras luminosas e coloridas, mistura das tintas diretamente na tela com pequenas pinceladas, pintura ao ar livre. O nome desse movimento artístico surgiu a partir da obra Impressão Nascer do Sol, de um dos mais importantes pintores franceses da época, chamado Claude Monet. O termo impressionismo foi empregado de forma pejorativa, ou seja, esse artista está tentando nos impressionar com essa obra que mais parece um borrão. Posteriormente, o nome passou a ser utilizado por Monet e seus colegas por perceberem as mudanças que estavam promovendo por meio da arte. Vamos às atividades. Número 1. Observe abaixo uma obra considerada clássica e compare-a com a obra de Monet. Essa pintura é de Sandro Botticelli, chamado Primavera. Escreva as principais diferenças observadas entre as obras. As principais diferenças entre as obras são: a Primavera é uma pintura do período renascentista, de uma cena mitológica, possui forte realismo, cores vivas e contornos nítidos. É uma pintura acadêmica, busca o equilíbrio das formas e a harmonia e resgata os aspectos culturais e artísticos greco-romanos. Em Impressão Nascer do Sol é do período impressionista, registra as tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinado momento do dia. A pintura é feita ao ar livre, a mistura da tinta é feita diretamente na tela, as figuras não possuem contornos nítidos, sombra luminosa e coloridas e maior liberdade de expressão. Número 2. O impressionismo é um movimento que leva a pintura ao estudo da luz plena, do ar livre e da autenticidade na reprodução do impacto do céu sobre a vida. Daí a proximidade com a fotografia. É importante ressaltar que com o surgimento da fotografia, muitas funções que antes eram do pintor, como retratos, vistas de cidade e de campos, reportagens, ilustrações, passaram para o fotógrafo. O movimento impressionista surgiu justamente da necessidade de transformação que a pintura necessitava. Artistas como o pintor Edgar Degas, ao invés de esnobarem a fotografia, utilizaram-na como inspiração de suas obras. Os impressionistas, nesse período, tinham a vantagem da cor, enquanto a fotografia só era reproduzida em preto e branco. Com base na leitura do texto acima, podemos considerar que, a alternativa que melhor responde esse texto é a letra D. A fotografia influenciou os pintores de forma positiva, pois agora podem pintar cenas como se estivessem em movimento.
A evolução do impressionismo, o pontilhismo. Em 1886 ocorreu na França a última exposição coletiva dos impressionistas, uma nova tendência artística. Georges Seurat reduziu as pinceladas em pontos que, no conjunto, permitem perceber uma cena. Observe nessa obra os pequenos pontos coloridos que, colocados lado a lado, formam todos os elementos representados: o céu, as casas, as embarcações, a água, a boia, o reflexo de tudo isso na água. Número 3. Vamos criar um desenho, uma paisagem com pequenos pontos. Você não deve utilizar as cores secundárias, terá que criá-las a partir de pontos justapostos com as cores primárias. Caprichem e veja esse exemplo. Vamos praticar. Com as cores primárias, o amarelo, o azul e o vermelho, nós vamos fazer pequenos pontos justapostos, criando esse efeito do pontilhismo. Lembrando que, com a mistura do azul com o amarelo, temos o verde. Do azul com o vermelho, temos o roxo. E do vermelho com o amarelo, temos o laranja. Então, vamos usar essas 3 cores para pintar essa paisagem. O marrom é a mistura de uma cor secundária com uma primária. Dessa maneira, os pintores franceses criaram e recriaram o efeito óptico nos olhos dos espectadores. Esse efeito é produzido justamente por essa proximidade dos pontos coloridos, construindo a imagem. Então, até o próximo vídeo.